mais uma redução da taxa Selic, chegando agora a 3% ao ano. Quais são as consequências disso? Será que compensa ainda investir no Tesouro Direto? São algumas das respostas que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Bom, se está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa informação com seus amigos. Vai ajudar bastante aqui o crescimento do canal e vai me motivar cada vez mais a trazer informações sobre mercado financeiro, sobre investimentos, finanças pessoais, e eu quero te ajudar a você prosperar, construir riqueza e ter uma vida financeira mais estável, mais segura e mais tranquila. Bom, ontem o Copom, o Comitê de Política Monetária, reduziu de novo aí a taxa Selic em 0,75 pontos, chegando a 3% ao ano, que é a menor taxa da história, do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, do Brasil. Para você ter ideia, em 1990, no final da década de 90, essa taxa estava perto ali dos 50% ao ano, 48% e alguma coisa. Mais recentemente, em 2016, 2017, ela estava mais ou menos 14,5% ao ano. Então a gente está falando realmente de uma taxa significativamente baixa, 3% ao ano. E quais são as implicações disso para você, para mim e para a economia em geral? Um dos impactos importantes que eu vejo, como já trabalhei muito no mercado financeiro, tem mais de 20 anos aí de experiência no mercado financeiro, isso dificulta bastante a vida dos gestores de fundos, os fundos multimercados, os fundos de renda fixa, porque a rentabilidade cai bastante e eles ficam com dificuldades de fazer algumas operações, estruturar operações para poder rentabilizar bem os seus fundos. Então pode perceber, se você tem fundo de multimercado ou fundo DI, fundo de renda fixa, que as rentabilidades realmente caíram bastante. Então isso é um pesadelo para os gestores de fundos de renda fixa e multimercado principalmente. Para a economia no geral, tradicionalmente, quando uma taxa de juros está muito alta, é muito ruim para a economia, porque os investidores, o empresário que quer colocar um dinheiro na economia, abrir um novo comércio, abrir uma fábrica, ele vai comparar o custo de capital dele. Será que a remuneração na economia, a remuneração da empresa que ele quer abrir, vai compensar? E aí ele compara com a taxa de juros alta na economia, na Selic, a 14%, 15%, 20%. Então ele vê que é melhor para ele aplicar na Selic do que abrir o próprio negócio, fazer um investimento na economia direta. E também isso é um mecanismo que o Banco Central utiliza para conter a inflação. Basicamente, a taxa Selic ela é tradicionalmente um remédio contra a inflação. Então, à medida que a inflação vai aumentando, o remédio que o Banco Central, que o governo tem para segurar a inflação é aumentar a taxa de juros. Por quê? No caso dos empresários, quanto maior a taxa de juros, menos empresário desenvolve seus negócios, menos emprego, menos consumo e aí menos inflação. Então a taxa de juros é um remédio caro, vamos dizer assim, é um remédio doloroso e amargo contra a inflação que prejudica a economia. E a gente está agora na outra ponta da curva, uma taxa extremamente baixa, por conta de uma crise também que a gente não esperava, por causa da crise do coronavírus, a gente não esperava que a taxa caísse tanto. Então o governo está precisando de dar estímulos econômicos para poder fazer a economia respirar, poder fazer alguma coisa para poder girar a economia. Porque realmente investir no sistema financeiro vai ficar bem pouco rentável. Então essa é uma segunda coisa que está acontecendo. Agora, o Tesouro Direto, será que compensa? Essa é uma pergunta que eu sempre me deparo com ela. Agora, depende muito. Se você quer um dinheiro para o seu fluxo de caixa, para suas necessidades de curto prazo, não tem outra solução, Não tem outro lugar que você vai colocar o seu dinheiro para ter uma remuneração alta, que você saiba exatamente que pode resgatar aquele dinheiro sem oscilações. O dinheiro da nossa reserva de emergência, do nosso fluxo de caixa, ele tem que ficar num instrumento que não tem oscilações. Então, continua sendo uma opção para você usar a sua liquidez, não para você ganhar dinheiro, porque dinheiro realmente você não vai ganhar. Se você pegar a projeção de inflação para esse ano de 2020, que está mais ou menos em 2,70, 2,75, isso varia toda semana, eu pego essa informação lá no Boletim Focus do Banco Central. Então, se você comparar 3% de taxa de juros hoje contra 2,75 de inflação, você vai ter um ganho real aí investindo no Tesouro Selic a 0,20.
Então não compensa, você não vai ter enriquecer, não vai multiplicar seu patrimônio aplicando nesse mecanismo, mas vai proteger o seu dinheiro para as reservas de emergência. Sobre o Tesouro Direto, um próximo vídeo que eu vou lançar, que eu já estou preparando, eu vou falar de várias modalidades de títulos no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto não é só um título. Então tem títulos que compensam, tem títulos que não compensam, tem títulos por curto prazo, tem títulos por longo prazo. No próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, que você vai saber mais detalhadamente sobre todas as modalidades de título no Tesouro Direto. Você vai saber o que compensa, o que não compensa e o que é o melhor para a sua carteira ou melhor para suas carteiras de investimento. Outra coisa que o pessoal comenta muito é você, então o crédito vai ficar barato, ou seja, vai ficar mais barato eu fazer empréstimo no banco para me financiar. E isso não é verdade, é um equívoco, né? O spread bancário, na verdade, ele até aumenta, né? E muitas vezes, quando tem taxa de juros, o spread bancário, que é o lucro que o banco tem ao emprestar dinheiro para a população, acaba até aumentou recentemente. Então, essa diminuição da taxa do Tesouro, ela não entra diretamente na nossa vida, no dia a dia, em termos de você poder pegar um empréstimo mais barato no banco. Geralmente os bancos não fazem redução de taxa de juros de empréstimo significativas de acordo com a taxa Selic. Então a gente não vai sentir muito essa diminuição da taxa de juros no dia a dia. Para quem precisa pegar um dinheiro, um crédito no banco, não vai sentir muito. A vantagem para o governo é que quando ele emite um título, né, a gente compra um título do Tesouro porque ele está emitindo dívida. Então os juros que o Tesouro paga nesses títulos acaba sendo melhor para o Tesouro Nacional, né? Acaba sendo melhor para o governo porque vai pagar menos juros. Isso até melhora um pouco a questão das contas públicas, né? Outra coisa interessante também que pode acontecer é até um incentivo à retomada de investimentos de maior risco, tanto na bolsa quanto nos fundos imobiliários e outros tipos de investimentos. Por quê? O investidor está sempre comparando, é sempre uma relação de risco-retorno. Os fundos imobiliários, muitos deles tiveram queda das suas cotas, né, da cotação, sim, verdade. Tiveram também redução naqueles proventos mensais que a gente recebe na conta. Tiveram, porque, por exemplo, tem fundos de shopping center que o shopping está fechado, não está gerando renda, então está negociando para não pagar ou postergar o aluguel, ou reduzir o aluguel, enfim. Mas mesmo com essa redução, o investidor vai comparar, bom, eu vou ter aí 3% na Selic, se eu colocar meu dinheiro na poupança vai ser 2,10% ao ano, né, menos do que a inflação, que a projeção de inflação para esse ano está 2,75% atualmente. O ano passado foi 3,75%, então se repetir do ano passado, a Selic já não compensa nem a inflação que a gente teve no ano passado. Então o investidor vai comparar, bom, ou eu coloco na Selic para render 3% ao ano, ou na poupança 2,10%, ou eu vou receber um provento de fundos imobiliários que vai me dar 4, 5, 6% ao ano. Então, por mais que tenham diminuído os proventos nos fundos imobiliários, nas ações que pagam dividendos, ainda assim é melhor do que a taxa Selic. Veja que é sempre um equilíbrio entre risco e retorno. Então, não é só a informação, o Tesouro Selic caiu, não compensa mais. Não é isso. O que a gente pode comparar na economia com outros investimentos que podem trazer uma rentabilidade melhor do que a Selic? Lembrando, o seu fundo de emergência, é o dinheiro que você usa para pagar suas contas, né, para fazer aquele resgate pontuais, você não deve aplicar realmente nem Tesouro Direto, nem fundos imobiliários, nem ações, nem dólar. Tem que ficar realmente no Tesouro Selic, porque é um porto seguro também, que vai ficar o seu dinheiro ali. Você sabe que você pode usar a qualquer momento e não vai correr o risco de você precisar de resgatar e estar um valor negativo, abaixo do que você aplicou. Outra implicação da taxa de juros muito comum é o aumento da cotação do dólar. Se bem que a gente está passando por um período bem especulativo na cotação do dólar, né? Já 5,50, 5,70, dependendo do dia que você vê aqui o vídeo aqui nesse período aqui de crise. Mas independente dessa especulação, que é por conta que subiu muito, muita gente acha que pode cair também. Eu digo o seguinte, não aposte contra o dólar, porque o dólar é uma das coisas mais difíceis de prever. Então, se você precisa manter o seu capital, parte do seu patrimônio dolarizado, faça investimentos no dólar sem você fazer projeção se vai cair ou se vai subir. Tá? Porque uma das operações que mais trazem dólar para o país no passado foi uma taxa de juros muito alta,
que o investidor estrangeiro ele fazia uma compensação, ele imaginava, projetava qual seria a inflação do país, aqui no caso do Brasil, do país de origem, qual que é a taxa de juros no país dele, qual que é a taxa de juros no Brasil e qual que é também uma taxa que a gente de swap cambial, né? E aí, fazendo toda essa conta, ele verificava que tinha um lucro de trazer o dólar para o Brasil e aplicar a taxa de juros e depois levar o dinheiro ganhando em relação ao que ele ganharia se aplicasse no país dele, né? Então você vê que o dólar vinha, mas mais por um motivo de especulação. É o investidor estrangeiro especulando aqui para ganhar com a taxa de juros. Com essa taxa de juros baixa, esse tipo de operação não compensa mais. Então o investidor acaba trazendo menos dólares para o Brasil para fazer esse tipo de operação. E com isso, o dólar fica mais sujeito a ter até inclusive retiradas de dólar do país, porque com a crise, os investidores procuram levar os dólares para países que têm maior potencial de recuperação mais rápida, né? Por exemplo, Estados Unidos já se mostrou que tem uma capacidade de recuperação muito mais rápida do que o Brasil, porque tem umas empresas de tecnologia, tem a moeda mais forte, né? Então os investidores levam o dinheiro para países que têm mais solidez. E aqui a gente, além da crise do coronavírus, tem a crise política também, que acabou desencadeando aí vários cenários horríveis. E com isso, a visão do investidor estrangeiro em relação ao país acaba piorando. E se essa visão acaba piorando, eles ficam mais motivados ainda a tirar os dólares daqui e levar lá para fora. Então essa é um conjunto de fatores que mostram que o dólar pode subir mais ainda. Então não arrisque contra o dólar. Pode ser que aconteça o reverso e o dólar comece a cair? Pode. Mas se você precisa de manter um dinheiro dolarizado para um projeto futuro, de morar fora, de se mudar do Brasil ou de fazer uma viagem quando isso tudo passar, compre fundos cambiais, porque existe uma probabilidade grande do dólar subir mais ainda. Tá? Mas não é uma certeza, uma garantia. Mas fica ligado quanto a isso. Outra questão muito importante é que não desista dos seus investimentos. Muita gente está perguntando, compensa fazer investimentos na crise? Tem muitos investidores experientes que falam, o Warren Buffett mesmo fala isso, que é na crise que ele faz os melhores investimentos. Então, não deixe tudo isso te atrapalhar. Pense que sempre é bom momento de fazer investimentos, porque os investimentos vão te trazer liberdade financeira, um conforto financeiro no longo prazo. A multiplicação do capital ela acontece no longo prazo. Então, não desista dos seus investimentos. A taxa de juros está muito baixa, então a renda fixa realmente não compensa. Você vai ter que começar a pensar a fazer investimentos um pouquinho mais arriscados, mas com a visão de longo prazo, para você conquistar essa estabilidade financeira. Tá? Então não fique desestimulado a fazer os seus investimentos com a crise, com a redução da taxa de juros, com até uma redução da renda. Eu sei que está todo mundo aí, a maioria das pessoas, passando por uma dificuldade de diminuição de renda por conta da crise. Você e a maioria das pessoas está passando por isso agora, né? Só não o pessoal ali do judiciário. Uma notícia muito triste hoje, né? Que o pessoal lá, o juiz, eu não lembro direito, eu vi de relance, que eles autorizaram um aumento de R$1.000 por conta da crise do coronavírus, né? O ticket coronavírus. Você vê que é absurdo, né? São funcionários públicos que já têm um salário altíssimo, 15, 20, 25 mil reais, muito maior do que a média da população, ainda autoriza um valor de aumento de renda, né? Enquanto as pessoas lá, os microempreendedores, não estão recebendo nem R$600 que o governo conseguiu, autorizou, nem estão recebendo. Então é muito triste. Isso significa que nós temos que construir a nossa independência financeira e não depender do governo nunca. Então, independente do que esteja acontecendo, corte gastos ao máximo. Eu sei que você já está fazendo isso automaticamente, porque a renda está diminuindo, mas procure fazer esses investimentos para você conquistar a sua liberdade financeira, um conforto financeiro melhor no médio e longo prazo. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no canal, que tem sempre vídeos sobre isso. Veja os vídeos que já aconteceram nas últimas semanas, inclusive tem 5 aulas gratuitas sobre investimentos. Aqui também tem um link meu de um curso meu na Udemy, se você quiser fazer um curso sobre investimentos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E seja bem-vindo se está começando a ver o canal agora. Obrigado por ficar até aqui. Conte comigo, deixe seus comentários, o que você está achando dessa crise, quando que isso tudo vai passar. Se tiver dúvidas sobre esses investimentos, deixe aqui nos comentários também. E até uma próxima oportunidade.